Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, hoje a gente está com um assunto que ainda está quente, né, no país. Recentemente a gente teve uma tragédia com o ônibus dos torcedores do Corinthians, né, vindos de Belo Horizonte aqui para a região do Vale do Paraíba. E estão tendo aí vários desdobramentos desde então, né, Paulo? Então o assunto, vamos dizer, o principal aqui de hoje, desse episódio, será sobre essa tragédia que ocorreu. Então, estamos com dois técnicos aqui na área, né, especialistas aí em segurança viária. O Paulo e o Pedro vão falar um pouquinho, conversar um pouco entre eles aí também e trazer um pouco desse cenário, né? Tudo que acabou gerando ou pode ter acontecido para gerar essa ocorrência. A gente quer fazer uma abordagem para chamar a atenção sobre alguns aspectos que envolvem não só essa ocorrência, esse sinistro, mas todos os outros sinistros. Tá? Um sinistro de trânsito, ele nunca é resultado de uma atitude, somente um fator de risco, um fator determinante. Então, toda vez que a gente tem uma ocorrência, ainda mais uma tragédia como essa que aconteceu, são vários fatores que somados contribuem para que ela aconteça. Então a ideia é a gente falar um pouquinho desses fatores que geralmente se dividem em três grandes campos, né? O fator veículo, o fator via, infraestrutura, e o fator humano, né? O fator pessoa. E a gente podia começar falando do veículo, né, Pedro? A gente não teve acesso à perícia, a gente está tendo acesso às informações conforme as notícias vão chegando, mas a gente teve notícia que o veículo estava totalmente irregular. Então a gente tinha alguns pontos de irregularidade nesse veículo. Acho que o primeiro foi uma questão, o primeiro motivo de atribuição, lógico que ainda tem perícia e tal, mas foi falha mecânica. Sim, testemunhas falam que o condutor, o motorista reclamou que estava sem freio. Então, por isso que olhando até as imagens do acidente, mostra que foi uma saída de pista, numa curva, e ele bateu contra o barranco, um elemento externo ali da pista. Então, digamos, a gente tem esse primeiro fator de risco aí, que foi a falha mecânica do veículo dos torcedores. E assim, falha mecânica é a primeira defesa, né? O primeiro apontamento. Mas a gente estava olhando as imagens agora há pouco da ocorrência do sinistro e a gente percebe que é uma saída de pista quase que sem reação. Sim. Então pode realmente ter sido uma falha mecânica, pode ter sido uma distração, sonolência ou algo do tipo, alguma coisa relacionada a fator humano. Mas tem um outro fato que foi levantado também. Esse veículo estava prestando um transporte irregular. Então ele não tinha já as autorizações, quase 3 anos com as autorizações vencidas, e isso leva a dois outros problemas. A gente está falando de somatória de fatores. Então o primeiro problema tem a ver também com a manutenção do veículo. Um veículo que tem autorização para prestar serviços, ele passa por vistorias, ele passa por fiscalizações, e isso de certa forma ajuda a garantir as condições de segurança do veículo, principalmente os itens de segurança. Mas tem um outro fato que eu queria chamar a atenção, que as pessoas desconhecem muito. Quando você está circulando num veículo irregular, né, isso vale de alerta para todo mundo que está escutando a gente, nunca ande num transporte irregular. Eu acabei de ver, inclusive fazendo só um parênteses aqui, uma moça sequestrada no Rio de Janeiro, porque saiu de uma festa, em vez de pegar o Uber, chamar pelo aplicativo, fez uma corrida combinada e foi sequestrada. Então quando você tem um transporte regular, você tem um certo acompanhamento, você tem ali para onde correr. No caso da ocorrência com o ônibus dos torcedores, né, do Corinthians, qual que é um dos grandes problemas que acontece quando esse transporte é irregular? Como ele é regular, ele não pegou autorização, então ele não encaminhou para os órgãos de fiscalização a lista de passageiros, que é uma peça importantíssima quando alguma coisa dessa acontece. Então, ali o ônibus, se não me engano, eram 43 passageiros que tinham no ônibus. Quando acontece uma ocorrência, alguém relata isso para a unidade de socorro. Né? Então alguém liga e fala, olha, acabou de capotar um ônibus aqui na estrada. O cara do outro lado, o atendente, ele precisa de informações para ele poder direcionar o atendimento de forma correta. Inclusive, um dos pilares do Penatrans e da década é o atendimento às vítimas. E o tempo de atendimento e a condição desse atendimento, que a gente chama de pré-hospitalar, é essencial para a manutenção da vida daquelas pessoas. Então você imagina só, um ônibus irregular, sem registro nenhum daquela viagem, acontece uma ocorrência dessa, as unidades de resgate não sabem nem qual é o efetivo que eles precisam mandar.
né, ele vai mandar uma ambulância, ele vai mandar várias ambulâncias, ele precisa acionar a rede de atendimento das cidades vizinhas, porque são muitas vítimas. Então essa informação, se tem criança, se não tem, se tem idoso, quantidade de homens, mulheres, o perfil, tudo isso é importante para que a hora que as viaturas de atendimento sejam disparadas, elas já tenham informações para poder já ir no caminho preparando esse atendimento pré-hospitalar. Então, de novo, reforço, transporte irregular resulta nesses problemas de segurança e, Deus me livre, numa ocorrência, esse atendimento prejudicado às vítimas. Qualquer outro ponto? Tinha um segundo. Você está nesse mesmo podcast? Tô. Você viu que mas tinha um segundo ponto. A gente falou do veículo e falou do ambiente. Então vamos falar um pouco do ambiente, a infraestrutura. Então, assim, a gente tem um conceito, eu até queria que o Pedro falasse um pouco, do projeto que a gente desenvolveu no Observatório chamado Rodovias que Perdoam. Esse é um projeto que ele olha para a infraestrutura, e a gente já falou disso já algumas vezes aqui, ele olha para a infraestrutura do ponto de vista da responsabilidade compartilhada. Então, o que é isso na prática? O gestor, o responsável por aquela infraestrutura, ele tem que levar em consideração no projeto da infraestrutura que quem está utilizando aquilo é um ser humano, que está conduzindo o veículo, e que seres humanos erram. E o erro ele pode ser intencional ou não intencional. Então, o que é um erro intencional? Então, uma placa de excesso de velocidade regulamentada, e ele excede a velocidade naquele ponto. Então, isso é um erro intencional. Ou pode ser um erro não intencional, uma distração, uma sonolência ou algo do tipo. O fato é que no conceito de visão zero, no conceito do Rodovias que Perdoam, essa responsabilidade compartilhada significa que não dá para a gente ficar atribuindo só ao condutor, só ao motorista, a responsabilidade pela ocorrência do sinistro. O que isso quer dizer na prática? É que a infraestrutura precisa perdoar o erro humano. E é por isso que o programa se chama Rodovias que Perdoam. O Pedro conhece bem. Puxou... Emenda aí. Fala aí do Rodovias que Perdoam. Pedro. Então, a ideia principal do Rodovias que Perdoam é que todo humano comete um erro, mas que esse erro não precisa ser fatal. Então, pensando já no cenário de rodovias, que é o Rodovias que Perdoam, e até como trazendo como exemplo, tem a questão das áreas de escape em regiões serranas, que é um bom exemplo de infraestrutura, em que considera ali regiões que os caminhões às vezes acabam ficando sem freio, e tem aquela área de escape para o caminhão conseguir frear sem ter um tombamento e sem ter um acidente fatal. Então esse é o conceito, a infraestrutura precisa perdoar o erro humano. E a gente tem a questão do fator humano. Então, viu, Rodrigo? Tá prestando atenção. Isso, eu quero chegar nessa parte logo. E ali, duas coisas que a gente gostaria de chamar a atenção. Primeiro, que aí é o que está sendo falado na imprensa e tal, da condição do motorista. Então, se ele tinha cumprido o seu descanso obrigatório, né, coisas que não estão na legislação, por exemplo, o descanso obrigatório ele está na legislação, a alcoolemia está na legislação. Então, será que ele tinha bebido? Isso a perícia vai dizer também, a gente vai saber aí nas próximas semanas. Agora, tem coisa que não está na legislação. Será que esse motorista estava tendo uma vida regrada? Estava se alimentando bem? Isso são coisas que a legislação não abraça e que interferem muito nas questões relacionadas à distração ao volante, principalmente sonolência e alto grau de estresse. Às vezes até você tem relatos de pessoas que não estão numa fase boa da vida, alimentação ruim, muito estresse de dia a dia, problemas familiares, problemas financeiros, e as pessoas têm vertigens. Elas enxergam coisas durante, principalmente motoristas profissionais, muito tempo ao volante, muito tempo na estrada, então ele começa a enxergar coisas que não existem e não enxergar coisas que existem. Então esse é um ponto importante, fator humano. Mas tem um outro ponto que é muito importante, pergunta. Não vou perguntar, não, é só um lá dentro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso por conta do evento do movimento RodoRede. Legal, show de bola. E um outro ponto que é legal a gente chamar a atenção, e a gente vê muito isso, e aí já vi duas situações diferentes em ônibus rodoviários, geralmente a turma não usa cinto, eu vejo muita gente sem cinto no ônibus rodoviário, lembrando que nos ônibus de transporte rodoviário é obrigatória a utilização do cinto por todos os ocupantes. O único veículo coletivo que tem liberação para andar sem o cinto de segurança
são os veículos de transporte urbano, porque as pessoas viajam em pé, então não tem essa exigência. E eu já vi duas situações, já vi de situação, né, que talvez seja a maioria das vezes, a pessoa entra no ônibus e o ônibus segue viagem, e eu já vi situações raras do motorista sair passando de um por um, pedindo para colocar o cinto. Isso vai muito, não só do motorista, mas do procedimento que a empresa adota e do nível de envolvimento, engajamento e cultura de segurança que a empresa tem dentro das suas atividades. Então, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, quando a gente fala de fator humano, a gente está se aproximando, a gente passou o Maio Amarelo, a gente está se aproximando da Semana Nacional de Trânsito, é chamar a atenção para esse autocuidado e o que a gente pregou no Maio Amarelo, que, eu vou pegar um ônibus rodoviário, eu sentei, coloquei o cinto de segurança, olhei o passageiro que está do lado, ele está sem cinto, não custa nada dar um toquezinho, coloca o cinto, né? Ainda mais quando a gente tem tragédias como essa, como pano de fundo aí, que acabam ganhando espaço na mídia. Não, Paulo, você tem razão. Eu, por exemplo, já viajei de ônibus, ou a viagem normal, ou para assistir um jogo com torcida organizada. E, de fato, infelizmente, com torcida organizada é ainda pior, porque não fica sentado sem cinto, fica de pé. Normalmente os caras... ficam em pé, circulando, conversando, tocando um instrumento, enfim. Então é ainda pior. A gente vai inverter um pouquinho aqui hoje, né, a pauta aqui do episódio, e a gente já vai trazer já a dica e a curiosidade da semana, não é isso? Depois a gente volta aqui com a agenda do Observatório e outros assuntos mais. Queria saber do Pedro aí a dica da semana. A dica tem uma historinha que aconteceu comigo essa semana. Lá na rotatória? Na rotatória de satélite. Foi no satélite, mas não foi na rotatória. Nós vamos chegar sábado e domingo, lá vai estar o Pedro sentado numa cadeirinha de plástico, assim, ó, de frente pra rotatória. Dessa vez não foi nada grave. Talvez um pouco. Eu fui abastecer meu carro essa semana, e aí no posto eles sempre tentam te vender alguma coisa, né? Dessa vez, o cara chegou e perguntou pra mim, você sabe como tá a validade do seu extintor de incêndio? Eu falei, não, eu acho que eu nunca vi, desde que o carro saiu da loja. Tem extintor, meu carro? Daí o cara foi lá, tirou, viu, tava 2018. Ele falou, eu acho que é uma boa você trocar. Daí eu fui lá e comprei outro, né? Tava quase 5 anos vencido o extintor. Então minha dica da semana é olhem pros seus extintores de incêndio e ver se tá na validade ali. E os outros equipamentos também, né? De segurança, ver se tá lá, normalmente fica ali o triângulo, as chaves. Tem uma pecinha que vem nos carros novos, que é uma pecinha de papel que vem dentro do porta-luz, chamado manual de veículo. Meu pai sempre disse pra eu ler. Nunca li. Não é igual acho que nem vem mais, né? O manual de instruções do celular, né? Antes vinha. Não, agora é tudo online. Né? Tudo online. Agora não mais. Mas é isso. Quer dispensar o Pedro já, Paulo? Pedrão, obrigado. Queria escutar. Você quer escutar? A curiosidade? Fica aí, então. A curiosidade da semana, na verdade, é uma notícia que já tem algumas semanas, mas em breve teremos os carros voadores. Vai ser uma revolução também. Mas a curiosidade é que já está sendo iniciada a produção desses veículos aqui do lado, na cidade de Taubaté. A Embraer, a IVE, que é uma spin-off da Embraer, está inaugurando a fábrica lá em Taubaté, e a gente tem uma expectativa que em 2025 a gente já tenha esses veículos operacionais. Qual que é o grande problema hoje? Até para as pessoas conhecerem um pouco desse assunto. Do ponto de vista de tecnologia, a gente tem avançado bastante, quase que está chegando já numa conclusão sobre a bateria, que eu acho que é o grande gargalo, porque o carro voador, ele não é um carro voador, ele é um micro ou mini helicóptero elétrico sem piloto. Mas ele a gente fala carro porque ele é esse transporte individual, teoricamente ele vai ser mais acessível, inclusive já tem previsões de rotas já que foram traçadas, inclusive já foram vendidos alguns equipamentos desse pela Embraer para algumas empresas aéreas e tal. Então o negócio do ponto de vista de tecnologia está andando, mas o grande gargalo ainda é a bateria. Não para saber o que vai fazer com a bateria, não vai, porque isso já está solucionado. É mais a relação peso-autonomia. Porque quanto mais autonomia você precisa, maior é a bateria. Quanto maior a bateria, mais pesada, então mais energia, enfim, entra no Toshines ali. Mas isso está sendo quase resolvido. Qual vai ser o grande impacto a ser resolvido, o grande problema a ser resolvido no Brasil, principalmente? Regulação. Ninguém sabe
ainda, pelo menos hoje a gente não podemos citar nomes, mas hoje a gente estava com o pessoal do governo federal e nem eles sabem quem que vai cuidar disso lá dentro, né? Então, qual pasta, né, vai ficar ali responsável por esse modal? Tem muita regra, né? Você tem vários níveis de evolução com relação às autorizações de voo. A gente vê hoje, por exemplo, os drones. A gente já tem tecnologia hoje de drone de entrega. A gente tinha uma empresa aqui no Parque Tecnológico chamada Speedbird que já estava fazendo entregas em parceria com o iFood usando drones. Só que mesmo esses drones que são bem menores, que entregam pequenos pacotes, eles não podem circular, eles não podem sobrevoar áreas habitadas. Então tem todo um processo de regramento que ainda está sendo construído e está em discussão no mundo inteiro. Então a curiosidade da semana é essa, a gente já tem uma perspectiva de conseguir voar nesses veículos individuais elétricos daqui 2, 3 anos no máximo, mas talvez a gente seja impactado pelos processos de regulação, de legislação que ainda são muito discutíveis. Então essa é a curiosidade. Pode virar um episódio, né? Falar só sobre carro voador, que eu mesmo tenho várias dúvidas e perguntas. Mas é legal que outros modais já passaram por isso muito tempo atrás, né? O próprio avião. Imagina como é que foi a criação do avião, os caras pensando como é que a gente vai fazer para viajar daqui até lá, como é que vai ser as rotas, a altitude. Não, inovação é muito legal. Inovação é muito legal. É isso? Então é isso. Pedrão, quer ficar? Não, vou nessa. Se quiser ficar, Pedrão, o Rodrigo vai terminar aqui já rapidinho. Rápido, ele fala tá um pouco. super atento hoje. Bom, então vamos dar continuidade aqui sem o Pedro. Valeu, Pedrão. Gente, valeu. Galera, valeu. Até a próxima. Valeu. Até semana que vem, Pedrão. Até. Valeu. Ô Paulo, só pegando então como gancho o fim da sua fala sobre o fator humano, você começou a falar sobre algumas características aí, que foi o que a gente viu num evento que nós participamos ontem, o Movimento Rodorrede. O mais interessante, eu acho que foram alguns dados até que você trouxe, com relação ali à porcentagem de sinistros com veículos de carga pesada, mas também é uma porcentagem muito acima do que esse grupo de veículos representa dentro de toda a frota brasileira. Proporcionalmente, até o Pedro ajudou a gente a levantar esses dados, quando a gente olha para rodovias federais, 26% dos sinistros envolvem caminhões. Só que os caminhões representam somente 6% da frota. É lógico que nas rodovias eles têm uma maior exposição, né? Ou seja, eles circulam mais por rodovias, então tem esse fator também que precisa ser considerado, não é uma conta, uma regra de 3 direta, entre 26% e 6%, mas é algo que chama muita atenção. Inclusive, a gente tem, o Pedro está finalizando o estudo junto lá com o pessoal da Federal do Paraná, para a gente conseguir monitorar, isso vai ser muito difícil, porque é uma coisa que o Brasil nunca fez, os índices de sinistros, os índices de vítima por bilhão de quilômetro rodado dentro de regiões. Então hoje a Europa já tem esse indicador já bem consolidado e a gente está trazendo isso para o Brasil. Então o fator exposição é uma coisa que a gente vai começar a olhar agora que a gente não olhava. Mas o que acontece? Quando a gente olha para esses 26% de sinistros que acontecem, a gente pode chegar aí a uma conclusão, quando a gente olha para os fatores, as causas, que distração está ali, se a gente juntar ali celular, saída de pista, sonolência, essas coisas assim, a gente chega aí a alguma coisa perto de 30 e poucos % de ocorrências de sinistros atribuídos a alguma questão relacionada à distração. E aí o que foi interessante lá no evento? O evento que a gente participou é de um parceiro do Observatório, a Ipiranga, e quando a gente olha, por exemplo, para sonolência, a gente não combate sonolência. Sonolência é um fator de risco. Mas como é que eu vou combater sonolência? Eu preciso combater a causa da sonolência. Então a gente falou um pouquinho sobre isso agora na questão do ônibus do Corinthians. Alimentação, descanso, distrair a cabeça, né, reduzir grau de estresse. E é muito legal a iniciativa que a gente viu no evento ontem, porque a Ipiranga tem o Rodorrede, que é uma rede de postos com atendimento diferenciado, localizado nas rodovias, e dentro dessa ação de cunho mais social da rede, eles justamente trabalham isso, né, de ter um local adequado para o motorista e para as motoristas, porque isso é importante também, né, a gente prevê o público feminino cada vez mais presente na condução de veículos, então tem um local adequado para descanso, para tomar um banho quente, para se alimentar bem, uma alimentação saudável, que não só aquelas coxinhas e tal.
um lugar para fazer a manutenção do veículo enquanto ele aguarda o seu descanso. Então tudo Tem isso... até aquele projeto da carreta da saúde, né? A carreta da saúde que eles levam também, fazem algumas blitz e tal. Porque daí você consegue ir medindo sinais, a circunferência do pescoço, você tem algumas coisas que você consegue medir e que conseguem trazer esse indicador de que a pessoa pode vir a ter problemas com sono. Então foi um exemplo muito legal e o evento que a gente participou ontem teve muito a ver com isso, né? Estimular a rede de serviços nas rodovias a ter um olhar menos preconceituoso, porque isso é uma reclamação dos caminhoneiros também, né? Muitos postos, isso tem mudado, mas os postos antes eram assim, você tinha o banheiro para o público e o banheiro para o caminhoneiro, né? Porque o caminhoneiro sempre com aquela imagem, um cara sujo, um cara grosso, e hoje em dia não é mais isso, né? Um motorista de caminhão, ele conduz uma nave espacial, o tanto de tecnologia, o tanto de equipamentos que tem no caminhão. Então hoje a gente tem um profissional de condução, um profissional que conduz veículos pesados, que é um profissional hoje escasso no mercado, então a gente tem que valorizar muito e com uma característica completamente diferente do que foi no passado. E aí, aliado, Paulo, a essas ações, enfim, ligadas à estrutura, melhorar, dar mais qualidade de vida ali para o cara poder trabalhar e tal, tem a questão da conscientização também, né? Que acaba entrando ali para a empresa conseguir também conscientizar o motorista de como ele deve agir no trânsito, né? O que a gente fala, foi até uma intervenção que a gente fez ontem, quando a gente fala sobre conscientização, a gente tem que conscientizar todo mundo. O nosso histórico de conscientização sempre foi o poder público falando para o motorista, o usuário final ali, como ele tem que se comportar. E hoje a gente olha para a conscientização de uma forma mais abrangente. Eu preciso conscientizar que o dono do posto de gasolina, né, conscientizar o dono do posto de gasolina que ele tem uma parcela de responsabilidade de atender bem esse caminhoneiro para ajudar a preservar a segurança nas estradas. Eu preciso conscientizar os líderes de equipe que eles precisam cobrar dos seus liderados posturas mais seguras no trânsito, porque você pega uma empresa que não tem nada a ver com a área de transportes, mas que não tem esse tipo de cultura, você vai ter prejuízo. O dono da empresa vai ter prejuízo, porque ele vai fazer todo um trabalho ali para poder melhorar o desempenho, processos, metodologias, para aumentar a produtividade da empresa, e o trabalhador dele vai sair e vai se acidentar ali na esquina, vai sofrer um sinistro e vai ficar um tempo afastado, prejudicando a produtividade da empresa. Então a nossa função aqui é chamar a atenção de toda a sociedade, que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, seja por culpa ou pelas coisas boas, né, pela reversão desse quadro, mas todo mundo tem a sua contribuição para dar. Eu estou gostando, porque agora a gente está começando a ouvir outras pessoas falarem sobre a responsabilidade compartilhada, né? Hoje lá no evento, nós estivemos lá no evento do Fórum Paulista, né? E a Maria Alice falou também sobre isso, né? Sobre responsabilidade compartilhada. E é o conceito. Mais pessoas continuem falando, né? E abraçam essa ideia. É isso aí, nossa função. Bom, parabenizar a Ipiranga pelo evento, né? Foi um evento muito bom. E Semana Nacional de Trânsito, Paulo. Que pé estamos? O que nós temos aí mais uma vez para apresentar para a sociedade? A gente está finalizando, né? A gente deve, não sei se o podcast vai quinta ou sexta, mas até dia 25, né, que é amanhã, a gente disponibiliza todas as peças, assim como a gente fez no Maio Amarelo. Então a gente vai disponibilizar as peças abertas, vai disponibilizar o filme da campanha para as pessoas utilizarem gratuitamente, exatamente no mesmo conceito que a gente fez no Maio, e é justamente para poder chamar a atenção para essa responsabilidade compartilhada. Semana Nacional de Trânsito sempre foi muito caracterizada por ações do poder público. Nessa, a gente está ajudando, lógico, a Senatran, que é a líder da Semana Nacional de Trânsito, até por uma questão legal, mas a gente está ajudando muito a chamar todos os setores da sociedade para, assim como no Maio Amarelo, a gente conseguir fazer uma grande mobilização agora no mês de setembro para levar para a pauta da imprensa, para a pauta social, isso tudo que a gente tem falado aí de comportamento, de responsabilidade. Lembrando, as peças estão bem bonitas, né? São vários tipos de material e estarão disponíveis gratuitamente. Você vai poder colocar a sua logo ali, distribuir à vontade dentro da sua empresa, entre os amigos, familiares, enfim, distribuir à vontade aí. Tem só mais uma coisa que é legal chamar.
a gente deve soltar um e-mail marketing para toda a nossa rede Laço Amarelo, falando dessas peças, da disponibilidade dessas peças. Quem faz parte do programa Laço Amarelo vai receber peças adicionais. Então, a gente tem a campanha nacional, que foi feita em conjunto aí com o governo federal, com a CNT, CSC, Senat e TL, né, que é o Sistema Transporte. Mas a gente vai ter umas peças diferenciadas para quem faz parte do programa Laço Amarelo. E nesse e-mail, a gente vai dar uma sugestão de que no dia 25 de setembro, a ideia é para fechar a Semana Nacional de Trânsito, vai haver um grande passeio ciclístico nacional. Então vão ser vários passeios ciclísticos simultâneos, é um domingo, então na manhã de domingo a gente tem estimulado que todos, a empresa, a sociedade civil, o poder público, faça o passeio ciclístico no dia 25, registre isso, mande para a gente, mande aí para a Senatran, para a gente ter essa contabilização dessa grande mobilização nacional. Isso, marquem o Observatório em todas as postagens aí, principalmente nas redes sociais, que a gente está sempre de olho e compartilhando, e a gente gosta muito de receber essas ações. Para semana que vem, Paulo, tem alguma coisa que você queira Bom, semana que trazer? vem a gente vai ter um outro evento da Ipiranga, lá no mesmo local, lá em Campinas. Esse primeiro dessa semana foi para a rede, Rodorrede, na verdade, que é uma rede de postos, né? E a semana que vem vai ser para as transportadoras. Então vão ter ali mais ou menos umas 30 transportadoras que prestam serviço para a Ipiranga, que é uma grande embarcadora. E ali a gente vai ter a oportunidade também de conversar com as transportadoras, inclusive apresentar o selo Mobilidade Segura, que é um processo de certificação que a gente criou para certificar processos de qualidade com foco em segurança viária para transportadoras. Então essa é uma agenda importante. E a gente também tem uma agenda de parcerias institucionais, vamos dizer assim, para um projeto que a gente está começando a desenvolver, que é uma derivação do selo Mobilidade Segura. A gente tem o selo Mobilidade Segura Transportes e a gente já está começando a trabalhar agora com o selo Mobilidade Segura Rodovias, que também tem a mesma função, de a gente fazer uma classificação e um processo de qualidade para rodovias. Beleza. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio do Observa Aí. Aproveitar, já que o assunto principal aí foi a tragédia aí com os torcedores, deixar as condolências aqui do Observatório, né, para todos os familiares. Enfim, infelizmente a gente não gostaria de estar trazendo esse assunto aqui pro episódio, né, Paulo? Mas trazer todas as condolências aí, conforto para os familiares. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Braciclo, Anfávia, CNT, Senat, ITL, GoPlus, a Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra, aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades do Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima.